Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Mortandela e hoje eu vou tentar zerar Hack Room Pokémon Heart Gold Generations usando apenas Pokémons do tipo elétrico. E as regras são: só posso usar Pokémon do tipo elétrico nas batalhas, não posso usar item nas batalhas e não posso usar cheats, exceto para pegar o meu Pokémon inicial. Bom, e agora que eu já expliquei as regras, bora pro vídeo. Geralmente eu ponho meu nome Mortand, porque infelizmente não cabe Mortandela, como sempre. Na minha opinião, eles deviam deixar mais espaço para colocar no nome. Bom, então eu pego meu inicial, né, digamos assim, um Totodile, que eu só uso pra colocar a game nele mesmo, porque ele nem foi importante. E quando eu tava pra sair do laboratório, esse cientista me deu Max Repar, Infinite Rejuve, Infinite Ashes e Infinite Candy. Então eu usei o cheatzinho pra pegar o Chinchou como o primeiro Pokémon da equipe, que eu acabei chamando de Dory. Depois disso eu taquei o Totodile no PC e só usei pra HM. Então eu fui falar com o Mr. Pokémon e com o Professor Carvalho, que acabou me dando a minha Pokédex depois de analisar o meu Chinchou, coisa que eu acho que nem precisa. E então, quando eu volto, o meu rival vai me enfrentar. Ele inicia a batalha com o Chikorita, e eu com a Dory, já que era o meu único Pokémon. Então, eu fui usando alguns Water Gun, enquanto ele me debuffava com Grow e ficava me dando alguns Tackle. Os Grow eram meio inúteis, porque eu tava usando um Water Gun que era golpe Special, então, sem muitas complicações, eu acabei conseguindo finalizar ele. Bom, enquanto eu voltava, eu tive que nomear o meu rival, e eu acabei chamando ele de Beta, só pra fazer uma piada. Não, na moral, cara, tudo isso é por causa de uma piada. Bom, enquanto eu prosseguia, a Lyra me chama pra me ensinar a capturar um Pokémon, coisa que eu acho que eu nem deveria ter, porque, pô, todo mundo que joga Pokémon sabe capturar um Pokémon, né? Pelo amor de Deus. Bom, então, quando eu tava prosseguindo pro próximo ginásio, eu acabo capturando um Palme como segundo membro da equipe, que eu acabo chamando de Pauline por ser fêmea, e por falta de criatividade também. Em uma rota bem perto da primeira rota, eu acabo capturando um Grubbin como terceiro membro da equipe. Eu chamei ele de Mukito e taco no PC, porque ele ainda não era um Pokémon do tipo elétrico. Então eu vou pra Bellsprout Tower só porque é obrigatório, e enfrento esse carinha que me dá a TM do Flash. Então depois de dar uma upada, eu vou enfrentar o Falkner, o líder do primeiro ginásio. Ele inicia a batalha com o Rutut e eu com a Pauline, então eu dou um Nuzzle nele e ele me dá um Tackle. Com isso, eu dou um Thunder Shock, que quase finaliza ele. E ele me bota pra dormir com Hypnose e fica me batendo com o Tackle. E quando eu acordo, eu finalizo ele com mais um Thunder Shock. E quando ele manda o Duo, eu troco pra Dory, que toma um Kick Attack e finaliza ele com 2 Water Gun. Com isso, ele manda um Noctowl e eu dou um Thunder Wave nele e um Electro Ball, que dá bastante dano. Então ele me dá um Ominous Wind e com mais um Electro Ball eu finalizo ele, assim conseguindo a minha primeira insígnia. E prosseguindo na história do jogo, eu vou na casa do Kurt, que fala pra mim que teve seu Slowpoke roubado, então eu vou enfrentar o admin da equipe Rocket, o Proton, pra poder recuperar. Ele inicia com o Venipede, que é finalizado por 2 Water Gun da Dory, então ele manda o Trubbish, que toma um Water Gun e me dá um Acid Spray, então eu dou outro Water Gun e ele me dá um Toxic Spikes. Eu continuo dando Water Gun e ele continua dando Toxic Spikes e Acid Spray, então eu finalizo ele até que bem tranquilo, e o Kurt volta pra recuperar seu Slowpoke. Depois disso eu vou enfrentar o Bugsy, o líder do tipo inseto. Ele inicia a batalha com o Scyther, e eu com a Dory, ele me dá um Leer, eu dou um Thunder Wave. Então eu dou 2 Electro Ball nele e ele me ataca com Wing Attack, e com mais Electro Ball ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando Ariados, e eu troco pra Pauline, então eu dou um Nuzzle e ele me dá um Fente Attack. Então ele me finaliza com Shadow Sneak. Com isso eu acabo mandando a Dory, que finaliza ele com apenas 2 Electro Ball. O Lad que vem em seguida toma o Thunder Wave e me dá um Super Sonic, então eu me bato uma vez e ele fica confuso. E eu fico lá batendo nele com alguns Electro Ball, já que ele fica só paralisado sem me bater, e assim eu consigo a minha segunda insígnia. E como o jogo tem level cap, meu level cap tinha aumentado, eu aproveitei as Infinite Candy que eu recebi no início do jogo para evoluir o Mukito para um Charge Bug, e agora sim eu poderia usar ele. Eu também aproveitei para evoluir a Pauline para um Palmo, que é a forma intermediária. E quando eu tava saindo da cidade, o Beta me chama para batalhar. Ele inicia a batalha com Gastly e eu com a Dory, então eu dou um Thunder Wave nele e ele me dá o Confuse Ray, e com apenas um Spark ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando a Bayleaf, que toma um Thunder Wave e me dá um Razor Leaf. Então eu vou dando um Spark, que não tira muito dano, e com Razor Leaf ele acaba me finalizando. Então eu mando o Mukito, que finaliza ele com apenas um Acrobatics. Com isso ele manda o Zubat, que é finalizado por apenas um Spark, e não sobrou nada pro Betinha. E quando eu prosseguia para a cidade de Goldenrod, eu acabei ajudando os caras com o Farfetch num puzzle muito fácil, e fui para a Torre de Rádio, onde eu fiz um outro puzzle muito fácil para poder chamar a líder pro ginásio. Então eu fui no shopping dessa cidade e comprei uma Thunderstone, já que aqui vende todas as pedras de evolução. Então eu já uso ela no Mukito e evoluo ela para um Vikavolt. E a batalha contra a Whitney acabou sendo mais complicada do que eu esperei que fosse. Ela inicia a batalha com Furret,
e eu com a Dory. Então eu erro um Thunder Wave e tomo um Quick Attack. Quando eu acerto, eu começo a usar alguns Sparks e ele continua me batendo com Quick Attack, enquanto em outros turnos ele ficava paralisado. Quando ele ficou com a vida baixa, ele acabou curando, então eu continuei usando Spark, que não tirava muito dano, e com mais alguns Quick Attacks ele acaba me finalizando. Com isso, eu acabo mandando a Pauline, que por ser mais rápida, finalizou ele com apenas alguns Arm Thrust. O Apepom que vem em seguida, eu acabo trocando pro Mukito, então eu tomo um First Swipes e dou um Thunderbolt nele, que quase finaliza, e como ele fica paralisado, com mais um ele é finalizado. Então ela manda meu Tank, que me dá um rollout, e é finalizada por apenas 2 Thunderbolt. E sério, cara, eu tentei muito essa batalha contra a Whitney. Só depois de eu ter evoluído o Charge Bug pra Vikavolt que o negócio foi dar certo, cara. Na moral, a Whitney é muito difícil, mano. Depois de ganhar da Whitney, eu acabo falando com essa garota, que me dá um Scoot Bottle, que eu já uso pra regar o Sudowoodo, que tava atrapalhando a minha passagem. Então eu capturo um Emolga, já que eu nunca tinha usado um, e na moral, cara, esse bicho, ele é mediano, ele até que é bonzinho. Eu acabo chamando ele de Alvin por pura falta de criatividade, e também porque eu gosto de Alvin's Skills. Então eu acabo salvando essa Kimono Girl desse membro da equipe Rocket, e esse velhinho bem simpático acaba me dando Surf. Então eu capturo o Magnemite como o quinto membro da equipe, que eu acabo chamando de Magneto por falta de criatividade, e porque ele é um imã também, e magnetismo, imã, magneto, na minha opinião combina. Então eu acabo treinando e a Dory acaba chegando no nível 27, assim evoluindo para um Lanturn. E lá na Burned Tower, o meu rival me chama para batalhar mais uma vez. Ele inicia a batalha com o Haunter e eu com o Magneto, então ele dá um Curse e eu dou um Spark, ele me dá um Leak e com mais um Spark ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando a Belief, eu mando o Mukito que fica envenenado e dá um Acrobatics. Ele cura com Síntese e toma outro Acrobatics. Então ele dá um Reflect e com mais Acrobatics ele é finalizado. Com isso ele manda o Golbat que é finalizado por apenas um Thunderbolt. Então ele acaba mandando o Magnemite e eu troco pra Dory. Então eu dou um Spark nele que não dá muito dano e um Bubble Beam que dá bastante. E com o Surf ele é finalizado. Sobrou nada pro Betinha mais uma vez. Eu acabo descendo aqui e vejo os cães lendários se movimentando, depois de bastante tempo, e esse carinha vem falar comigo. E depois disso tudo eu vou enfrentar o Mori, o líder do ginásio do tipo fantasma. Ele inicia a batalha com o Gastly e eu com o Magneto, então eu acabo tomando o Milook e dou um Thunder Wave nele. Eu dou um Mirror Shot, mas ele acaba curando todo o dano que eu dou nele, e com mais 2 Mirror Shot ele é finalizado. A Miss Mage me dá um Mystical Fire e toma um Thunder Wave e um Mirror Shot, e com mais um ele me finaliza. Então eu acabo mandando o Alvin e eu dou um Pursuit. Mas como não dava muito dano, eu dou um Acrobatics nele que finaliza ele. Ele manda o Gengar, então eu dou um Spark e um Acrobatics que finaliza ele. Mas eu acabo ficando sem o meu Acrobatics, então eu vou usando alguns Sparks. Ele me dá um Rex e um Psywave com o Misdreavus e com mais alguns Sparks, já que ele ficou paralisado, eu acabei conseguindo finalizar ele bem de boa, assim garantindo a nossa quarta insígnia. Então eu prossigo mais um pouco na história e subo até o topo do farol, para ver a Jasmine com o Envaros doente. E enquanto eu treinava, prosseguindo para a cidade do próximo ginásio, o Magneto acabou chegando no nível 30, assim evoluindo para um Magneton. Com isso, a Pauline acabou chegando no nível 32, assim evoluindo para um Palmote, e agora sim ele estava forte. E depois dessas evoluções, eu vou enfrentar o Chuck, o líder de ginásio do tipo lutador. Ele inicia a batalha com o Hitmontop e eu com a Pauline, então eu tomo um Fake Out e 2 Detects. E quando eu acerto o Spark, ele acaba ficando paralisado, então ele me dá outro Detect, e depois disso ele não me acerta mais nada, e com mais alguns Sparks ele é finalizado. Com isso ele manda para o Earth, que toma um Spark e me dá um Surf. Então ele tenta carregar um Focus Punch, mas é finalizado com mais alguns Sparks. Ele manda para mim Ape, que me dá um Swagger e fica paralisado com Sparks. E com mais um Spark ele é finalizado. O Heracross vem e eu dou um Spark e ele me finaliza no Horn Attack. Então eu acabo mandando o Mukito, que finaliza ele com apenas um Acrobatics, já que era 4 vezes super efetivo. Assim a gente consegue a nossa quinta insígnia. E prosseguindo mais um pouco na história do jogo, eu acabo encontrando o Suicune, que só me rodeia e vai embora. Então o Eugene com inveja me chama pra batalhar. Ele inicia a batalha com o Hypno e eu com a Pauline, então eu dou um Spark nele e ele me coloca pra dormir. Então ele me dá um Dream Eater e um Confusion, que me finaliza porque eu não acordei. Então eu mando o Mukito, que toma um Hypnose e fica dormindo durante uns 2 turnos. Então, quando eu acordo, eu dou um Bug Buzz nele, como ele me dá um Disable, com o Vice Grip, ele é finalizado. Com isso, ele manda o Electrode, que me finaliza com o Thunder. Então, eu acabo mandando o alvo, então eu tomo um Rollout e dou um Acrobatics. E com mais um Rollout, eu sou finalizado, então eu acabei mandando o Magneto. Eu tomo um Rollout que não tira muito dano e dou um Flash Cannon. Com mais um Rollout ele me tira bastante dano e com mais um Flash Cannon eu finalizo ele. Então ele manda o Gengar que me dá um Main Look e eu vou usando Spark, que ele me coloca pra dormir e me dá um Slick. Como eu não acordo, eu acabei sendo finalizado. Então eu mandei a Dory e acabei dando
um Thunder Wave nele pra poder deixar paralisado. Então eu dei um Discharge que deu bastante dano e com mais um Discharge ele acabou sendo finalizado. Com isso eu fui lá entregar a poção pra Jasmine, simplesmente eu não tinha pegado a poção. Então eu tive que voltar pra pegar a poção, pra aí sim voltar lá pra Jasmine e entregar a poção pra ela entregar pro Ampharos. Sério, cara, é mó rolê doido esse negócio, eu odeio fazer esse puzzle, mas não muda muita coisa não, é até que bonzinho. E na batalha contra a Jasmine eu acabei passando bastante sufoco. Ela inicia a batalha com o Skarmory e eu com o Alvin, então eu acabo trocando pro Magneto usando Volt Switch e deu um Spark. Com isso ela acabou trocando pro Steelix, que simplesmente mega evolui. Então eu dei um Flash Cannon nele, que não deu muito, e ele deu um Dig. Eu aproveitei a brecha para trocar pro Alvin para não tomar o dano do Dig. Então eu acabei dando Acrobatics nele e fui finalizado no Rock Throw. Com isso eu acabei mandando a Dory, que dá um Surf nele que tira bastante, ele dá um Dig. E para não tomar o dano do Dig, eu acabei trocando pro Mukito, que tem Levitate. Então ele cura e eu dou um Fly, que não dá muito, ele me dá um Screech e eu dou um Bug Buzz. Ele me dá outro Screech e eu dou outro Bug Buzz, e com o Rock Throw ele me finaliza. Com isso eu acabo mandando a Dory de volta, que finaliza ele com apenas um Surf. Com isso ela manda o Skarmory, que é finalizado por um Discharge. O Forresterus me bate com Bug Bite e é finalizado por 3 Discharge, já que ele ficou paralisado. O Charizard vem e me finaliza no Furry Cutter, então eu acabo mandando o Magneto para finalizar ele com alguns Sparks, já que ele não curou e os Furry Cutter não me davam muito dano. Com isso ele mandou o Magneton, eu tentei paralisar, mas não deu certo, então eu dei um Flash Cannon e ele me finalizou com 2 Thunderbolts. Com isso eu acabei mandando a Pauline, que finalizou ele com apenas um Dig. E sério, cara, Mega Evolução, mano. Eu não consegui nenhuma Mega Evolução, mano. Então, enquanto eu prossegui, eu acabei achando o Raikou e pô, eu acabei pegando ele porque, né, Pokémon lendário, né? Muito bom. Eu acabei tacando a Master Ball daquele cheat que eu tinha colocado antes. Então eu acabei chamando ele de Tigrin. Eu não consegui tirar as Pokéball da bolsa, por isso que eles ainda estavam lá. Eu também acabei achando o Entei, sério, cara. Tipo, achei um Raikou e um Entei. É muita sorte, mano, muita sorte. Prosseguindo no jogo, eu acabo deitando o Red Gyarados e vou enfrentar o Petrol, já que o Giovanni tinha saído da equipe Rocket. Ele inicia a batalha com o Golbat e eu com o Tigrin, então eu dou o Thunder Fang nele e ele me dá um Main-Look. E com mais um Thunder Fang ele é finalizado, com isso ele manda o Whipping Bell, que toma um Strength, e com mais um Strength ele é finalizado. O Toxel chega, eu dou um Strength, ele me dá um Acid, e com mais um Strength ele é finalizado. Sério, cara, Raikou muito mito. E quando eu ia resolver os últimos BO pra poder sair daqui, a mãe do rival me chama pra batalhar e o Lance vem ajudar. E sério, cara, aqui o Dragonite do Lance simplesmente carregou eu, mano. Tipo, eu até consegui finalizar o Among Us, mas eu fiquei dormindo. Então, como eu demorei muito pra acordar, o Lance simplesmente foi lá e finalizou o resto da equipe dela. Sério, cara, eu me senti um completo inútil aqui nessa batalha, porque o Alvin ficou dormindo. Ele até acordou e acertou alguns golpes, mas sério, cara, na moral, eu não consegui fazer quase nada, mano. O Dragonite é um Pokémon muito bom, velho. E depois de fazer todas essas lutas, eu vou enfrentar o Price, líder do tipo gelo. Ele inicia com o Sneasel e eu com o Alvin, que finaliza ele com apenas um Iron Tail. Com isso ele manda o Dugong, que toma Iron Tail, me dá um Aurora Beam, e com esse Shard ele me finaliza. Com isso eu acabo mandando o Magneto e eu dou um Flash Cannon e ele cura com o Rest. Então ele acaba usando o Sleep Talk, que me bate com a Aurora Beam, e com mais alguns Flash Cannon ele é finalizado. Com isso ele manda uma Mamoswine, que me finaliza no Earthquake. Então eu acabo mandando a Dory, mas eu sou devagar e sou finalizado no Earthquake. Com isso eu acabo mandando o Mukito e não sei porque ele simplesmente não me atacou. Então eu acabei dando Vice Grip, que não deu muito dano, e com 2 Bug Buzz ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Delibird, que é finalizado por apenas um Thunderbolt. Então ele manda a Bomba Snow, que Mega Evolui e é finalizado por apenas um Bug Buzz. Sério, cara, esse Mega Bomba Snow foi muito fácil, cara, eu achei que ele ia ser mais difícil. Depois de vencer essa batalha eu acabei tendo que voltar lá pra Goldenrod para enfrentar a equipe Rocket. Então eu já aproveitei para ir no shopping e comprar uma Thunderstone, que eu já usei para evoluir o Magneto para um Magnezone, porque já tava demorando, né, velho? Eu podia ter evoluído ele bem antes, mas eu simplesmente mosquei e evoluí ele só agora. Então, quando eu ia entrar, o meu rival me explanou, falando que eu não era membro da equipe Rocket e eu tinha que enfrentar esses membros tudo. Então, eu acabo enfrentando o Petrol de novo. Ele inicia a batalha com o Crobat e eu com o Magneto, então eu finalizo ele com apenas um Discharge. O Sneasel me dá um Taunt e com 2 Discharge ele é finalizado. Com isso ele manda o Weezing, que toma um Discharge, me dá um Smokescreen e com mais um Discharge ele é finalizado. O Overcrew vem, dá um Minimize e um Hardin, então eu dou um Discharge e ele me dá um Brine, e com mais um Discharge ele é finalizado. Victor Bell acaba ficando congelado por causa do Tri-Ataque, então eu dou um Flash Cannon que finaliza ele.
o Toxtricity acaba tomando um Flash Cannon e me dá um Discharge. E como eu não tava dando muito dano, eu continuei batendo nele, porque ele também não tava me dando muito dano. Mas eu acabei me saindo melhor e finalizando ele. Então eu pego a Basement Key. E lá no subsolo da cidade, meu rival me chama pra batalhar. Ele inicia com o Crobat e eu com a Pauline, que finaliza ele com apenas um Spark. Com isso, ele acaba mandando a Meganium e eu troco pro Alvin, que finaliza ele com apenas um Acrobatics. Com isso ele manda um Sneasel, que me dá um Ice Shard e eu dou um Volt Switch, então eu acabo mandando o Mukito, finaliza ele com Bug Buzz. Com isso ele acaba mandando o Haunter e eu troco pro Tigrin, finaliza ele utilizando apenas um Crunch. Com isso ele acaba mandando o Magneton e eu acabo trocando pra Pauline. Então eu finalizo ele com apenas um Close Combat. Sério cara, esse rival é muito bucha, não sobra nada pro Betinha. Depois disso eu salvo o verdadeiro dono da rádio e tenho que enfrentar o Proton mais uma vez. Ele inicia a batalha com o Squalipede e eu com o Magneto, então eu dou um Thunder Wave nele e ele me dá um Steam Hellor. Então eu finalizo ele com apenas um Discharge crítico. Com isso ele acaba mandando o Garbodor e eu dou um Thunder Wave nele. Então eu dou um Discharge, como não dá muito dano, eu dou outro. E meu PP acaba, então eu dou Flash Cannon e ele fica dando amnésia. Então ele me dá um Body Slam, como não me finaliza, eu finalizo ele com mais alguns golpes. Com isso eu vou enfrentar a mãe do meu rival mais uma vez. Ela inicia com Among Us e eu com Tigrin, então eu dou Strange e ele dá Ingrain. Eu continuo usando Strange e acabo ficando envenenado. Ele me dá um Giga Drain também, que não dá muito dano. E com mais alguns Stranges eu acabo conseguindo finalizar ele bem de boa. Mas eu caio também pro dano do veneno. Crocodile vem em seguida me dá um Swagger e cai para apenas um Bug Buzz. Então ela manda o Hunt Crow, que é finalizado por apenas um Thunderbolt. Depois disso eu vou enfrentar o Archer. Ele inicia a batalha com o Grinsnar e eu com a Dory, então eu tomo um Fake Out e um Soccer Punch. E eu vou usando alguns Surfs nele, mas ele me finaliza no Pre-Rug. Então eu mando o Mukito, que finaliza ele com Bug Buzz. Com isso ele acaba mandando o Round 1 e eu mando a Pauline, então eu dou um Dig e ele dá um Nest Plot. E com o só Flamethrower ele me finaliza, então eu mando o Mukito, que também é finalizado por apenas um Flamethrower. Com isso eu acabo mandando o Alvin, que dá um Volt Switch e finaliza ele, então eu acabo mandando o Tigrin. Com isso, ele manda o Scraft e eu vou usando alguns Thunder Fangs. Ele fica usando o Leer para me diminuir e uns Crunts. E eu dou uns Thunder Fang e ele me finaliza no Brick Break. Então eu mando o Magneto. Eu tento dar um Thunder Wave, mas ele usa Protect. Quando eu acerto, ele me dá um Brick Break. Então eu dou um Discharge que dá bastante dano. E com mais alguns Discharges, ele é finalizado. Com isso eu acabo conseguindo a Rainbow Wing. E agora eu posso ir para a cidade do último ginásio, que é liderado pela Claire, que em teoria era para usar Pokémon do tipo dragão. Ele inicia com Gyarados e eu com Tigrin, então o Gyarados Mega Evolui e toma um Thunder. Então eu dou um Sprint nele e ele me finaliza com Waterfall depois de ter tomado outro Thunder. Com isso eu acabo mandando o Alvin, que finaliza ele no Volt Switch, e eu acabo mandando o Mukito. Com isso ela acaba mandando o Aerodactyl e eu troco pro Magneto. Então eu dou um Discharge nela e ela me dá um Fire Fang, e ela me dá outro Fire Fang e com mais Discharge ela é finalizada. Então ela manda o Dragonair, eu paraliso ele com Thunder Wave e dou um Tri-Ataque, então ele me finaliza no Fire Blast. Com isso eu acabo mandando o Mukito, que toma um Fire Blast e dá um Thunderbolt, então eu tomo outro Fire Blast e com mais Thunderbolt ele é finalizado. Com isso ela manda o Kingdra, que me finaliza no Dragon Pulse, então eu acabo mandando a Pauline. Então eu acabo usando o Spark, ela me dá um Hydro Pump, então eu dou um Close Combat que finaliza ela. Então ela manda um Drampa, que é finalizado por um Close Combat também, e ela simplesmente não quis me dar insígnia. Então eu tive que ir lá atrás do ginásio, numa caverna, pra poder falar com esse carinha, fazer uns puzzles de pergunta e resposta, pra aí sim ela conseguir me dar a insígnia, porque não sei porque ela simplesmente não quis me dar a insígnia. Eu não sei o que a Game Freak tava pensando quando fez isso, mas ela simplesmente, depois de saber que eu respondi as perguntas tudo certo, me dá a insígnia. E eu queria só poder ir pra Victory Road, mas eu ainda tenho que enfrentar as garotas do kimono e capturar o Ho-Oh, que sinceramente não foi muito difícil, a não ser o puzzle dele, porque pelo amor de Deus, pensa no puzzle chato, véi. E quando eu tava saindo da Victory Road, meu rival me chama pra batalhar pela última vez. Ele inicia a batalha com o Weavile e eu com o Mukito, então eu finalizo ele com apenas um Bug Buzz. Com isso ele acaba mandando o Crobat, que é finalizado por apenas um Thunderbolt. Então ele manda o Gengar, que é finalizado também por um Thunderbolt, apesar de ter me dado o Minluki. Com isso ele acaba mandando o Meganium, que é finalizado por alguns Bug Buzz, já que ele aguenta bastante. Com isso ele manda o Kadabra e eu tento dar um Fly. Eu acerto ele, mas não finalizo, então ele me finaliza no Psybeam. Então eu mando a Dory, que finaliza ele no Discharge. Com isso ele acaba mandando o Magnezone. Então eu vou usando o Surf, e como ele não me ataca, eu consigo finalizar ele bem tranquilo. E pela última vez não sobrou nada pro Betinha. E na elite dos 4, o primeiro que eu vou enfrentar é o Will, que só usa Pokémon do tipo Psíquico. Ele inicia a batalha com o Chato e eu com o Mukito, que finaliza ele com apenas um Thunderbolt.
Com isso, ele acaba mandando o Jinx, que me bota pra dormir com o novo Elikiss, e como eu não acordo, sou finalizado por apenas 3 Psychics. Com isso, eu acabo mandando o Magneto, que finaliza ela com apenas um Flash Cannon, já que ele é muito forte. Com isso, ele acaba mandando um Executor e eu meto um Tri-Ataque nele, que deixa ele Burn. Então, eu dou um Flash Cannon nele e ele é finalizado pelo dano do Burn. Com isso, ele acaba mandando o Slowking, que toma o Discharge e cura com a poção, então com mais 2 Discharge, ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando a Alakazam e eu meto um Thunder Wave nele, depois dele ter mega evoluído. E como eu não podia usar o Discharge por causa do Disable, eu dei um Tri-Ataque nele, que não deu muito dano. Eu continuei usando o Tri-Ataque, como ele não me atacou, eu consegui finalizar ele bem suave. E o segundo que eu vou enfrentar é o Koga, que só usa Pokémon do tipo Veneno, e um Forretress aleatório no meio. Ele inicia a batalha com Ariados e eu com Alvin, que finaliza ele com apenas um Acrobatics. Com isso, ele acaba mandando o Forretress, que toma Acrobatics, e é finalizado por mais alguns Discharges. Ele até cura depois de ter tomado alguns, mas ele foi finalizado bem fácil. Então ele manda o Beedrill, que mega evolui e é finalizado por apenas um Acrobatics. Com isso, ele manda o Crobat, que é finalizado por 2 Discharges. Então ele acaba mandando o Venomoth, que é finalizado por um Acrobatics. Sério, cara, esse bicho é muito bom, mano. Eu falei que ele era ruimzinho, mas ele é bom. O terceiro que eu vou enfrentar é o Bruno, que usa Pokémon do tipo Lutador e um Steelix. Ele inicia a batalha com o Hitmontop e eu com o Alvin, que é travado no Fake Out, e finaliza ele com Acrobatics. Com isso, ele manda o Hitmonchan, que é finalizado com Acrobatics também. Então, ele manda o Steelix, que me dá uns Rock Slides, e eu vou usando alguns Acrobatics, mas ele acaba me finalizando. Com isso, eu acabo mandando a Dory, que finaliza ele utilizando apenas um Surf. Então ele manda o Heracross, que mega evolui, e me dá um Bullet Seed depois de ter tomado um Discharge. E com uma acerta 5 vezes, eu sou finalizado. Então, eu mando o Mukito, que toma um Pin Missile, e finaliza ele utilizando apenas um Fly, já que é 4 vezes super efetivo. Então ele manda o Hitmonlee, que me dá um High Jump Kick, e é finalizado por apenas um Fly. A próxima que eu vou enfrentar é a Karen, que aparentemente era pra usar Pokémon do tipo Dark. Ela inicia a batalha com o Umbreon e eu com a Dory, então eu vou usando alguns Signal Beam e ela vai me usando alguns Paybacks. Ela fica confusa e com a vida baixa, mas acaba curando, então eu tenho que fazer tudo de novo para deixar ela com a vida baixa, mas eu acabo sendo finalizado com o Payback. Com isso eu acabo mandando o Mukito, que finaliza ela utilizando apenas um Fly. Com isso ela acaba mandando a Holdun, que mega evolui e usa o Nest Plot, então eu dou um Bug Buzz e ele me finaliza com o Flamethrower. Com isso eu acabo mandando o Alvin, que foi finalizado com o Flamethrower também. Então eu mandei o Tigream, que finaliza ele com Strength e um Discharge. Então ela manda o Vileplume, que aguenta Extra Sensory e me finaliza no Petal Dance. Com isso eu acabo mandando o Magneto, que finaliza ela utilizando um Flash Cannon. Então ela manda o Gengar, que foi finalizado por apenas 2 Discharge. Com isso ela acaba mandando o Hunt Crow, que foi finalizado por um Discharge só. E agora é só o campeão do jogo. O Lance, que aqui simplesmente não respeita o monotype dele, porque ele diz que é treinador do tipo dragão, mas não usa só dragão. Ele inicia a batalha com o Gyarados e eu com o Tigream, então eu dou um Strength nele, ele me dá um Waterfall e com Discharge ele é finalizado. Então ele acaba mandando um Tyranitar e eu mando a Pauline, então ele mega evolui e é finalizado por apenas um Close Combat. Com isso, ele acaba mandando um Dragonite e para não perder a Pauline tão cedo, eu acabo trocando pro Alvin. Então eu dou um Acrobatics e ele me finaliza com um Dragon Rush. Com isso, eu acabo voltando com a Pauline, então eu dou um Close Combat e ele me dá um Dragon Rush. Depois de ter tomado mais um Close Combat, ele me finaliza e é finalizado com o dano do Sandstorm. Então eu acabo mandando a Dory e eu dou um Thunder Wave nele. Então eu dou um Discharge que não dá muito dano, ele me dá um Dragon Rush. Eu dou um Surf e com mais um Dragon Rush ele me finaliza. Então eu mando o Mukito e fico usando alguns Thunderbolts. Ele fica curando com o Full Restore, usando alguns Dragon Rush. Mas como ele não me finaliza, eu acabo finalizando ele com mais alguns Thunderbolts. Com isso ele acaba mandando o Aerodactyl, que me finaliza com um Rock Slide. Então eu acabo mandando o Tigream e dou um Discharge nele, que finaliza ele. Então ele acaba mandando o Charizard e eu troco pro Magneto. Então eu tomo Fire Fang e erro um Thunder Wave. Quando eu acerto eu tô com a vida baixa e com um Discharge eu finalizo ele, assim me tornando campeão de Pokémon Heart Gold Generations, utilizando apenas Pokémon do tipo elétrico. Eu gostei bastante de ter feito esse desafio porque eu nunca tinha zerado o Heart Gold, foi a primeira vez. Eu também nunca tinha usado o tipo elétrico, então foi tudo completamente novo pra mim. Cara, eu gostei bastante de ter feito esse jogo, porque ele é bem interessante, ele tem Pokémon da primeira a nona geração, como vocês podem perceber. Eu vou deixar o link do download no primeiro comentário fixado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar algum desafio que vocês querem que eu faça aqui. Pode demorar, mas eu vou fazer. Beleza, galera? Fui!